Fala aí, galera! Agora sim, aquela resenha especial, Botafogo e Corinthians. A gente vai trocar uma ideia sobre os jogos que nós falamos, enfim, e a perspectiva também para o próximo. A gente já vai começar a fazer uma espécie de pré-jogo aqui, né? Vai começar a ver qual é. Mas então, rapaziada, Marcelo, Narral, teu jogo, Marcelo, 66, eu não estava na área ainda. Eu ainda não tinha chegado, ainda não tinha subido ao palco, né? Mas o 99 do Narral, eu lembro bem, porra, que foi realmente... Eu não assisti ao jogo, eu só vi o resultado. Depois, tomei um susto. Confesso a vocês que eu tomei um susto, né? Como é que é 6-1? Que como o Narral falou, o Corinthians tinha sido campeão brasileiro, né? Por mais que tivesse com alguns desfalques, o Botafogo estava com um time novo, que é interessante isso, né? O Botafogo tinha 98, foi legal, campeão do Rio São Paulo, mas... 99 não foi um ano muito, muito bacana pra gente, não, né, cara? E alguns jogadores ali, enfim. O que você lembra desse jogo aí, Marcelo, de 99? Eu fui o jogo, né? Tinha o Bebeto ainda, né? Sim. Mas o Túlio não, né? E o time foi muito reformulado, né? O Narral falou, chegou o Reginaldo do Goiás, chegou o Romildo, lateral esquerdo, Bandock parecia um personagem do Blade Runner original. Pois é. Aliás, o gol que ele fez é uma dificuldade impressionante. Foi o gol do Fantástico, né? Aquele, né? Foi um gol extraordinário, né? Ele estava debaixo do gol, né? A bola, sabe o que é isso? A bola? Deixa eu fazer. Que beleza, né? O mais fácil da história da humanidade, eu acho. Né? O Vanucci falava assim, né? O Vanucci falava, esse aí até minha avó faria, né? Porra, ele estava debaixo da trave, cara. Que ali a física não permitiria que ele perdesse o gol, né, cara? Tá literalmente. Se ele desse um bico para cima, a bola entrava. Não entrava, não tinha como. Enfim. Mas foi um resultado, acabou sendo meio não, né? Foi enganador, né, cara? O iníciozinho, a gente de repente podia imaginar, esse ano aí, caramba, hein, vai vir forte. Teve a decepção da Copa do Brasil, né? Mas assim, o Campeonato Brasileiro é muito ruim. O Campeonato Estadual também estranho pra caramba. E, aliás, 66 também, né? 66 foi um ano meio que ressaca pro Botafogo também, né, cara? Foi. Um ano esquisito. O Rio São Paulo, né? Eu não falei, mas esse jogo contra o Corinthians eu não fui. Meu pai era jornalista, então ele tinha que dar plantão domingo sim, domingo não. Às vezes eu perdia um jogo, né? Eu tinha 7 anos. Mas eu fui na final contra o Vasco. Ele foi 3-0 no Botafogo. Aí acabaram os 4 times empatados: Botafogo, Santos, Corinthians e Vasco, em primeiro. E o que aconteceu? Poxa, aquela máscara da CBD, achando que o Brasil já era tricampeão, não só da CBD, o povo, jornalistas, o Brasil já era tricampeão de 76. Ela fez 4 times, como eu já falei aqui. Aí convocou 47 jogadores, né? Os 4 times mais 3. E aí os times todos desfalcados. E eles ficaram muito tempo com a seleção, né? Tanto concentrado quanto jogando. Se preparando para a Copa de 66, no meio do caminho. Esvaziava, né, cara? Esvaziava a competição, né, cara? Aí não tinha data para decidir o campeonato. Os 4 foram campeões. Esse lance que você citou é legal para a gente trazer aqui rapidinho a galera que não tem a menor ideia da bagunça que era a CBD, né, cara? A CBD era um negócio inacreditável. Por isso que eu trouxe o pré-jogo contra o Corinthians de 72, porque é muito fácil as pessoas falarem assim, beneficiou, prejudicou. Meu amigo, olha só. A CBD... e aí uma coisa engraçada, CBD, né, Confederação Brasileira de Esportes, quer dizer, ou seja, era o Brasil. Você imagina as federações, o que não acontecia nas federações, nas reuniões de arbitral da federação. Se Rio e São Paulo, que eram os centros, era um balaio de gato, imagina no Nordeste, né? No Nordeste o cara já chegava, colocava peixeira em cima da mesa, falava, vamos resolver agora o regulamento, então já viu, né? A coisa era nesse nível, tinha muita coisa de coronel, aquela coisa... Então, por que eu falei isso? Porque havia uma questão política muito forte. A CBD ela se deixava levar muito pela questão política, né? Inclusive trazia a política para o futebol. Só que os regulamentos, e às vezes os regulamentos eram alterados durante a competição, isso era comum. Mas esse tipo de forma de disputa, isso no início do campeonato. Tanto que não tem sentido, né? Como é que você vai fazer
um quadrangular sem turno e retorno, ou seja, alguém vai se prejudicar. Já sabe, pô, são 3 jogos. Um time vai jogar, 2 times vão jogar 2 jogos em casa e 2 times vão jogar fora. Então ninguém sabe que times são esses, correto? Beleza, aí quando saem as classificações, o cara chega e fala, a CBD me prejudicou. Pô, peraí, cara, mas estava desde o início, alguém ia rodar, né? O Botafogo vai jogar a final do Brasileiro, um jogo só com a vantagem para o Palmeiras. E era isso, cara, o regulamento no campo deles. No campo deles. Por isso que eu trouxe no nosso primeiro episódio, né, que foi confrontos com o Palmeiras, eu fiz questão de trazer o negócio da Libertadores do jogo de desempate, né, que tem muita gente, a imprensa de São Paulo ficou, porque o Palmeiras foi prejudicado. Cara, estava no regulamento da Sul-Americana, que você não podia ter mando de campo dos times envolvidos, cara. E o mando de campo do time envolvido, ou seja, você tinha que jogar em campo neutro. E o Maracanã era visto pela CBD como campo neutro, como o Pacaembu era visto pela CBD como campo neutro. Então não é que seja o Botafogo, poderia ser o Botafogo, poderia ser o Fluminense, poderia ser o Flamengo ou o Vasco, né? Desde o início no regulamento. Então por isso que eu trouxe essa questão do pré-jogo com o Corinthians, porque eu vi 2 Zé Manés, essa expressão, né? 2 Zé Manés dizendo, a CBD beneficiou, prejudicou o Corinthians para beneficiar o Botafogo. Cara, tá no regulamento. Se o Botafogo toma o gol do Santos, no final, o Santos vira o jogo para 2-1, o confronto era Corinthians e Santos, cara. Não tinha nada a ver, enfim, mas era uma bagunça. A CBD era uma bagunçaça, né? Por isso que é importante. Não que hoje não seja, né? Sim. Mas é bem menos, né? Bem menos. Naquela época, 79 parece que teve 90 clubes participando. 92. Almirante Heleno Nunes como presidente da CBD. Não, e lembra que os grandes só entraram depois. Os clubes grandes entraram depois. É o maior campeonato do mundo, né? Do mundo, cara. Coisa de maluco. Coisa que não tinha sentido. Os campeonatos, eles iam... como é bom lembrar aqui, tá, gente? Era regime militar. Né? A gente ainda vivia a ditadura militar. Então, 71, o primeiro campeonato brasileiro, que foi considerado 71, campeonato nacional, né, que os caras chamavam, campeonato nacional. O nome era esse, nacional. Você tinha um número X de clubes, e em 72 eles começaram a agregar mais clubes. Por exemplo, em 71 você não tinha representante do Rio Grande do Norte, você não tinha de Sergipe, você não tinha da Paraíba, você não tinha do Amazonas, em 71 não tinha nada disso. Aí em 72 já começaram a entrar alguns. Mas outros continuaram de fora. Né? A Paraíba não tinha. Não tinha representante do Amazonas, não. Rio Negro acho que foi 73. Então, assim, era uma bagunça, porque politicamente os caras iam colocando. O governador do estado tal era amigo do malandro lá. Então coloca. Então era uma bagunça. E os regulamentos eram sempre muito estranhos. Então, por isso que é importante, Marcelo lembrou bem, a CBD... ela faz uma convocação, né? Ela era a entidade, com 836 jogadores, e aí, evidentemente, você vai desfalcar os clubes, né? Os principais clubes, e esvazia o campeonato, né? Fica um campeonato... Por isso acabou a Taça Brasil, porque não tinha data. Os caras não conseguiam fazer campeonato, cara. Era uma bagunça isso. A Taça Brasil, que é de ganhar de 68, acabou em final de 69. Exatamente. E aí não teve representante na Libertadores. Quer dizer, os caras montam uma competição. Por quê? Só para a rapaziada entender. Por que Taça Brasil? Porque naquela época não tinha nenhum campeonato nacional. O máximo que nós tínhamos em matéria de globalização, vamos dizer aqui no Brasil, era o Rio-São Paulo. Porque os campeonatos eram estaduais e precisava ter. A Confederação Sul-Americana virou e falou assim, olha só, tem que ter um representante do país. Os outros 9 países tinham campeonatos nacionais, só que o Brasil que não tinha. Por isso foi criada a Taça Brasil. Só que os caras criaram a Taça Brasil assim, ó. Faz aí, se der, coloca uma data aqui, bota uma data ali. Era uma bagunça. Agora só entravam os campeões estaduais, né? Exato. Pra tentar... E muitas vezes, afinal, era um time do Sudeste ou Sul contra o Nordeste, né? Palmeiras ganhou do Náutico, ganhou do Fortaleza, tinha o Santos com o Bahia no início. Que o Bahia exatamente. Porque
Esses times eram bons, eram fortes, né? E eles escovavam os outros do Nordeste e pegavam muitas vezes, Marcelo, sem querer tirar o mérito dos caras, pô, eram times muito bons, mas às vezes pegavam times que estavam brigando nos seus campeonatos estaduais por títulos, e às vezes você não contava com os principais. Tanto que o Botafogo ganha a Taça Brasil com várias modificações no time, né, cara? Tem vários jogadores que já saíram. O Gerson, por exemplo, como você citou, a final da Taça Brasil de 68, ela é disputada no segundo semestre de 69. O Gerson já tinha metido o pé, já tinha vazado. Era Afonsinho que levanta a taça e tudo. Quer dizer, Manga já não estava mais. Teve jogador do Botafogo, teve jogador poupado naquele jogo com o Metropol, né, que choveu horrores. Acho que o Roberto não jogou. E mais dois. Eles, assim, não foram colocados para jogar, né? É o que você falou, poupava o jogador. Não, e às vezes o clube nem disputava, queria disputar a Taça Brasil. Tinha clube que não queria disputar a Taça Brasil. Falava, não vamos disputar a Taça Brasil. Então, assim, a CBD, na realidade, ela era uma grande, uma imensa bagunça. Né? Não é que nem hoje a CBF, pô, cara, é uma bagunça, Mas fazendo uma comparação, porra, nem dá, né? Nem dá, porque aquilo era uma zona. Então, assim, eu quis frisar isso, gente, porque essa coisa de a CBD era no Rio, sim. O STJD no Rio, sim. Havia privilégio? Sim. Mas regulamento de campeonato, não. Regulamento de campeonato, cara, era decidido antes, cara. Então, assim, é isso que eu fiquei chateado. Eu falei, cara, eu vou falar sobre isso, porque os caras vão, e tem gente que compra isso, gente. Marcelo, na Raul, os caras compram. Tem cara que fala assim, o cara aqui tá falando isso aí, meu irmão. Tem mentira isso aí, cara. Como assim? Hoje mais ainda, né? Agora eu queria falar de 72. Eu duvido que quem fica falando isso pegou o regulamento para ler ou pesquisou no jornal, como você falou, o artigo aí do regulamento. Não pegou. Assim como em 87 tem regulamento também, né? Porra, e quem isso? Cara, você citou, você falou, meu irmão, não tem discussão. São duas coisas distintas, né? Você ser campeão brasileiro é uma coisa. Você ser campeão da Copa União é outra. Fala aí, Marcelo. Eu queria falar de 72, que eu fui a esses jogos, né? Contra São Paulo, os 6-0 no Flamengo. Eu estava lá, tem até hoje o jornal. Né? Você falou que o Ney fez uns 5 gols. Realmente era isso. Mas no jogo contra o Santa Cruz, que a gente ganhou de 4-1, um gol foi do Ney também. Foi. Eu fui ao jogo, e aí eu e meu pai, a gente lá por cima, né? O Maracanã dando a volta para ir para a torcida do Botafogo, porque a torcida mudava de lado, né? Mas tinha a torcida do Santa Cruz também, pequena. Aí quem é que a gente vê na torcida do Santa Cruz? Nada mais, nada menos que Luiz Gonzaga. Que isso? E eles tinham um cara com uma buzina de caminhão, que era um troço chato pra caramba. Esqueci o nome do cara, rapaz. Era muito engraçado, né, cara? Mas, então eu fui contra o Santos também, eu estava lá. Aí quando chegou o jogo contra o Corinthians, cara, eu estava com o maior febrão. Mas eu tentei disfarçar, né? Botei uma jaqueta, botei isso aqui, falei que estava bem. Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, não, você não está bem, não. Vai botar o termômetro. Não precisa. Bota, que está quase caindo. Eu estou vendo, pô. Eu estava com 39,5 de febre. Aí falou, não vai, não. Nossa! Fica. E a final contra o Palmeiras também, lá no Pacaembu. Essa eu vi na televisão. Perdeu um gol no finalzinho do jogo. No finalzinho, Fischer. Pois é. Mas é gozado, né? Eu 72, cara, eu tenho... como eu sei que o Narral tem a parada mais para a segunda metade dos anos 70, né? O Narral tem um negócio com 78, 79, um bagulho muito forte. Eu tenho 72, cara. 72, 73, 74. Cara, porque assim... Para quem não sabe, né, eu sou psicoterapeuta, então eu trabalho em cima da mente humana, né, a questão comportamental. Então, essa questão da nossa memória afetiva é um negócio muito, muito forte, cara, porque ela guarda as raízes, né, elas ficam fincadas. Então, são os nossos sentimentos, todas aquelas sensações, elas voltam. Então, quando acontece uma situação de lembrar, né? Marcelo certamente deve ter... A tua parada deve ser o quê? Anos 60, fim dos anos 60, né? Por aí, né? Do meio para frente, porque eu ia ver muito jogo de juvenil, com 5 anos. Eu via também.
juvenil. É porque no Maracanã, na minha época, só podia entrar com 6 anos de idade para cima. Hoje você vê gente com bebê no colo. Né? Isso. E grátis, né? E grátis. Eu peguei a época da carteirinha da DEG. Eu peguei a carteirinha da DEG. E, cara, aí eu me lembro do Afonsinho no juvenil, né, cara? Pô, maneiro. Eu sou de 58, final de 58, né? Então, o Botafogo foi tetracampeão juvenil, 61 a 64, né? Mas essa eu não vi. Eu vi na Gávea, a gente perdeu o Flamengo. Tu foi no 6-0? Tu foi no 6-0 contra o Flamengo do juvenil? Ah, não, do juvenil não. Não, do juvenil. Não, esse não. É que o Jairzinho... Acho que foi 64, né? 64, não foi? 64 ou 63, não tenho certeza. Foi um dos dois. 63, com certeza, não ia ainda. 64 eu comecei mais no final já. O Botafogo já era campeão, tinha ganhado um bom sucesso de 4-0. Ia jogar contra o Flamengo, já campeão, e meteu 6-0. Jairzinho. Acho que foi 63, cara, porque... não, o Jair não estava 64. O Jair não jogava no juvenil mais 64. O Jairzinho estava nos 2 jogos. Mas o Roberto está no do juvenil. O outro ele estava machucado. O Jairzinho 64 não jogava mais no juvenil. Jogou até 63 e já meio que... Já estava no profissional, né? E ele ia para 63. Jogava lá em cima e embaixo. Tu falou negócio de juvenil, eu lembrei de uma situação, eu também ia, mas assim, eu morava pertinho do campo do Flamengo, né? Eu morava ali na praça, uma ruazinha pequena, na Praça Nossa Senhora Auxiliadora. E meu pai me levava, vocês devem lembrar, né? Rapaziada, só para a rapaziada saber, os fins de semana eram tradicionais, os clubes, os jogos das categorias de base, que antigamente eram... hoje tem 200 categorias de base, né? Antigamente era infantil, infanto-juvenil e juvenil. Juvenil só. Aí só tinha essas 3 categorias. Aí tinha o dente de leite, que os caras criaram um parque, a molecadinha. Mas assim, e era tradicional o seguinte: os clubes, né? Seja Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco, Madureira, Lari, enfim. Aos domingos, aos sábados, tinha a rodada das categorias de base. Então, era rodada dupla. Então, rolava infantil e infanto-juvenil, ou infanto-juvenil e juvenil, ou infantil e juvenil, alguma coisa do gênero. Então, meu pai me levava todo sábado para a Gávea, porque assistia qualquer jogo, Flamengo alguém lá, né? E eu ficava sempre na fissura de ser o Botafogo. A gente não tinha a menor ideia com quem o Flamengo ia jogar. E a gente só sabia, ficava sabendo, quando chegava, porque era só atravessar a pracinha. Então, quando eu atravessava a praça, já dava para ver a lateral, e a lateral tinha o quê? O ônibus do adversário, do time adversário, ficava parado ali o ônibus. Né? Então, o ônibus do Madureira, o ônibus do Olaria, né? Azul e branco, Madureira todo colorido. Enfim, aí um dia eu passei, e era o preto e branco, meu. Aí era, cara, meu pai, hoje é o Botafogo. Aí eu fiquei louco, né? Beleza, assistindo a bagaça. Aí, cara, eu não me lembro quando acabou o jogo, não sei nada disso, mas eu me lembro de um negócio, olha que coisa. Isso deve ter sido 7-3, por aí. Nós estávamos descendo aquela escadinha do complexo multiesportivo da Gávea, né, que é um complexo extraordinário, aquela escadinha de cimento. E quando a gente desceu, meu pai tinha ficado impressionado com um dos garotos. E a gente desceu, tinha o gradeado verde, né? Os meninos estavam saindo, e estava saindo um funcionário do Botafogo, provavelmente roupeiro ou massagista, que estava com um casaco preto. Aí meu pai vira pro cara, que estava assim, do outro encostado aqui no gradeado, passando, meu pai virou pro cara e falou, aquele lourinho ali no meio campo é muito bom. Nunca esqueci isso, cara. Aí o cara vira e fala, o Mendonça. Cara, eu guardei o nome e meu pai também guardou o nome, mas a gente não falou mais nada. Porque meu pai realmente tinha ficado impressionado com ele. E o Mendonça era louro. Era o cabelo bem claro, né? Beleza. Isso acho que foi 7-3. Agora, Edu... Terminei, não, só um segundo. Aí, beleza, o tempo passou, fomos para o Maracanã, 7h30, estava eu e meu pai. Aí um dia estava rolando lá um jogo, Botafogo e alguém, e aí tinha um cara que vai entrar. Quando vai entrar, o cara da ADEG vira, a ADEG informa, no Botafogo sai fulano,
entra Mendonça. Quando o cara falou, entra Mendonça, eu olhei pro meu pai falou, aquele garoto que a gente viu. Cara, eu nunca esqueço isso. E o bagulho tinha rolado uns 2, 3 anos, cara. E o Mendonça se tornou o Mendonça, né, cara? Agora, Edu, você falou do ônibus do Madureira, todo papagaiado, mas foi a partir de 72. Quando eu comecei a ver, 66, 65, juvenil assim, eu achava o uniforme do Madureira muito bonito. Era azul, branco e roxo. Era Madureira Atlético Clube ainda, aí juntou com mais 2. Azul, branco e roxo não, era azul, azul, vermelho. Era azul. Não, era azul, branco e roxo. O escudo que eu botei lá no campeonato de 68, quando a classificação do Madureira, é o escudo antigo do Madureira. Porque ele é tricolor, cara. O tricolor suburbano. Não, mas ele. Mas é porque. Então, azul, branco e roxo. Aí depois fundiu com o time. Mais, assim, meio aí claro. Pegou o amarelo, né? Aí pegou o amarelo na fusão de 7-2, né? Azul, amarelo e vermelho. Aí foi porque. Isso aí, azul, amarelo e vermelho. É isso. Fundiram 3 clubes. Tinha o Madureira Tênis, se eu não me engano. E o isso. Dalgo, uma coisa assim. Aí juntou os 3 com amarelo e vermelho. Eu peguei essa época aí. Pois é. Ele tinha uma camisa igual do Fluminense. Engraçado, eu também sempre achei o uniforme do Madureira bonito por ser diferente. Diferente. É uma coisa engraçada, né? Isso mexe com a gente. O Madureira antigamente é que nem o Fluminense, só que era azul, branco e roxo. O roxo mais claro um pouquinho, quase lilás. Assim. Mas por isso que eu confundi, porque na minha memória eu já pego de 7-2 para cá. Então eu pego. Eu também. E outro uniforme maneiro que eu achava diferente também era o do Bom Sucesso, né? Porque era vermelho e azul, né? Tinha uma coloração assim bem diferente. A pena, né? Que os caras vão mudando os uniformes. E o Campo Grande, que tem um escudo horroroso. Porra, mas eu adoro, é meu segundo time, porra. Mas o uniforme deles era maneiro naquela época, década de 60. Era zebrado, assim, preto e branco. Calção preto e meião zebrado também preto e branco. Assim. Exatamente. Eu peguei a época, porque o Campo Grande passou a ser o meu segundo time. Cara, mesmo 82, se bobear 82, eu era mais Campo Grande que Botafogo. Porque naquela época, na época que o Campo Grande ganha a Taça de Prata, cara, eu quase fui no jogo, eu fiquei desesperado, meu irmão. Eu estava torcendo direto. Por quê? Porque o meu pai tinha me levado a uma rodada dupla, eu era muito criança, e a preliminar foi Fluminense Campo Grande. Então, quando a gente chegou, estava rolando lá o Fluminense Campo Grande, e o Campo Grande jogando de preto e branco. Nessa época, passou 7-2 e jogava com uniforme, tipo, listas parecidas com a do Botafogo. Aí eu fiquei amarradão, meu pai falou, que eu comecei a torcer e tal, e aí eu peguei gosto. Mas o uniforme do Campo Grande que eu gostava bastante foi a partir de 7-7, 7-8, que as listas eram mais grossas, e depois o segundo uniforme do Campo Grande que eu achava muito maneiro, que era branco com lista fininha preta, com as listas finas pretas. Não, essas eram mais antigas. Essa é da galera antiga. Estou falando de 7-8, 7-9, que as listas eram bem fininhas. Essa de listas, 2 ou 3 listas, era 7-2, 7-3, por aí. Porra, mas foi o que o Narral falou, né, cara? Os uniformes diferentes ficam guardados na nossa memória. Eu me lembro que foi talvez 7-8, 7-9. Eu pedi para minha mãe comprar um caderninho de desenho e canetinha, e eu desenhei o uniforme de todos os times do Campeonato Carioca, né? Maneiro. E é muito maneiro. Aí fiz com todos os detalhes, e exatamente isso. E o que mais era legal era fazer esse do Bom Sucesso, Campo Grande, Madureira, né? Muito bom. São Cristóvão não tinha muita graça, né? Porque o São Cristóvão era branco o tempo todo. Não tinha muita graça. Era o tempo todo branco. Aí o Bangu achava legal. Maneiro, do Bangu eu usava a canetinha rosa, né? Para poder fazia com a canetinha rosa. Achava bem bacana também. Aliás, o uniforme do América era maneiro. Eu sempre achei o uniforme do América maneiro. Aquele vermelho do América era muito maneiro, cara. Eu achava... aquele tom de vermelho, né? Aquele tom de vermelho. Era demais. Eu sempre achei muito bonito. O tom de azul do Cruzeiro também era muito legal, eu achava. Aquele azul mais fechadão, assim. Aí os caras começaram a mudar. E já que a gente está falando nisso, cara, que a época de televisão preto e branco, que a galera não tem a menor noção. Meu garoto, imagina você assistindo a um jogo Palmeiras e Cruzeiro,
chovendo numa TV preto e branco. Acabou, esquece. Quem era quem ali? Isso se o Cruzeiro jogasse o Palmeiras. O Cruzeiro jogava. O Palmeiras de verde, né? E Isso, o Cruzeiro de de meião azul. verde. O Palmeiras era de meião verde e o Cruzeiro de meião azul. Meião azul, a mesma coisa era Cruzeiro e América. Quando o Cruzeiro jogava de meião branco, calção branco, camisa azul, América vermelho, branco e branco. Cara, você... Preto e branco, televisão preto e branco tinha como ver. Era uma coisa espetacular, né? Não tinha como ver, cara. E é legal isso, né, cara? Porque pra gente não tinha problema, né? Pra gente. Pra quem tava assistindo, porra, ninguém queria ver o jogo. E a gente conseguia entender quem era quem ali, cara. E quando chovia, ficava pior ainda, né? Ficava todo mundo cheio de lama aí que tu não via nada, não sabia quem era quem. Imagina a dificuldade dos caras para ver o jogo, né? Apitar. Imagina, cara. Hoje não, hoje o cara entra, meu irmão, tá um brinco do azul, não pode, porque o cara vai confundir. Hoje não pode nada ser igual, meião, calção, blusa, nada. Zero. Né? Hoje é muito fácil, né? Hoje é muito fácil. Você lembrou, Nahal, foi você que lembrou isso, a final da Tereza Herrera que você trouxe, né? Que o Botafogo teve que mudar o uniforme. Porra, meu irmão, qual é? Tinha que o uniforme. E o goleiro dos caras, o goleiro pô, tá doido, cara. E naquela época não tinha nada disso. Eu achava que a camisa preta ia diferenciar muito mais da Juventus do que aquela camisa do La Coruña. Embora a TV não fosse mais preto e branco, né? Mas eu não sei, podia ter jogado todo de preto. Pois é. Mas só para a rapaziada entender que naquela época, nos 70, não tinha nada disso, não, cara. Tu tinha que. E os caras jogavam, né? Gozando. Uma vez eu mostrei para o meu filho um jogo do Campeonato Paulista, até. Morumbi. Cara, a bola parecia uma pipoca. Né? O cara jogando. A primeira coisa que meu filho falou, meu filho joga bola, meu filho, cara, como é que os caras jogavam no campo? O Maracanã era visto como um tapete, quando a gente vê o canal 100, né, que é de baixo, cheio de buraco, meu irmão. Cheio de buraco, e uma coisa que o Nelson Rodrigues falava, goleiro é uma posição tão sacrificada que onde ele joga nem grama nasce. Nossa, um triângulo de terra, assim. De terra, cara. De terra. O goleiro jogava... Porra, quando chovia, Marcelo? E quando chovia, cara? Pois é. Cara, imagina. Quantos gols de Montinho, artilheiro mesmo, o cara chutava rasteiro. Nossa. E a marcação de Cal, com Cal, né? Era um buraquinho. Exato. Ele ficava para marcar com Cal ali, a grama crescia, aquilo ali ficava um buraquinho. Entendeu? Então o cara chutava rasteiro, a bola se quicasse na marca da Cal. Já era. Não, e os goleiros também ajudavam muito, né? Que os goleiros ficavam dando porrada ali na marca da Cal também para prejudicar o cara para bater o pênalti. Os que jogavam sem luva, que eram muitos ainda na minha época, eles pegavam a terra do gol dele e esfregavam a mão para dar mais aderência. Manga fazia isso direto. Fazia muito isso, pois é. Outro cara que fazia também, enfim, era o Andrada, né? Tem até aquela história do Andrada com o Dé, né? Que o Andrada joga terra no Dé. Então, era um corner a favor do Bangu, o Dé pegou a terra assim, jogou na cara do Andrada. Foi o Dé que jogou no Andrada, é verdade, isso mesmo. Jogou na Andrada. Aí, isso mesmo. Um jornalista que eu conhecia, ele disse que o Dé foi para o Vasco. Isso. A primeira vez que o Dé apareceu lá no Vasco, o Andrada saiu correndo atrás dele. Não foi gol do Bangu, não. Mas só o fato do Dé ter tacado terra na cara dele deixou o Andrada, que era argentino, né? Maluco com o Dé, cara. Até eles se acertarem lá no Vasco, foi um troço meio complicado. Joguei antijogo ali, cara, você tinha várias... até o gelo, né, cara? Tem aquela história do gelo, Eu tava. Esse jogo eu tava. Tava no jogo? Tava, mas o Maracanã foi 70. O Maracanã ainda tinha luz de boate. 71 que melhorou, assim. A iluminação ficou mais forte e tal. Então a gente viu, eu e meu pai, a gente viu o Regis, zagueiro do Flamengo, né, aquela seleção paraguaia, dar aquela ajeitadinha para mandar a bola para frente. A bola saiu do pé dele. Meu pai viu um negócio brilhando no gramado, eu nem vi. O Dé estava com a pedra de gelo na boca e jogou a bola a pedra de gelo na bola, ficou mais por Regis. O Regis ficou meio bobo, o Dé era rapidinho, driblou o goleiro e fez 2-0.
Estava 1x0 o Bangu, foi 4x0 o Bangu esse jogo. A preliminar foi Botafogo, não me lembro mais por quem. Eu acho que foi Madureira. Mas, cara, tinha uma coisa assim. Futebol raiz. Pô, total. Bom, eu acho que a gente aproveitou para fazer. A gente acabou passando do tema, né? E foi legal porque a gente começou a trazer uma série de situações lá de trás, lembrando as infâncias e mais ou menos passando para a rapaziada como é que era o futebol. Algumas passamos por uniformes, gramados, malandragem, quer dizer, coisa que já era. Quem viu, viu. Hoje qualquer coisa que aconteça é o politicamente incorreto e tal. É lógico que quando a gente é prejudicado, né, com uma pedrada de gelo, a gente vai mas isso faz parte da história, né, cara? Isso é a história do futebol e nunca mais vai ter nada perto, né, de ver o futebol daquele jeito e essas memórias, né? E legal que a gente, todos nós três aqui, tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente, muitas pessoas que estão assistindo a gente, assim fica melhor, tem várias memórias extremamente peculiares de um tempo que não volta mais e não tem a menor chance de se repetir, porque o futebol hoje é completamente diferente. Enfim. Rapaziada, é isso. Estamos saindo fora, estamos indo nessa. Daqui a uma semana estaremos de volta. Contamos com vocês aí. Já sabe, né? Dá aquela curtida no vídeo. Se gostou, se não gostou, curte assim também, que você vai dar uma força pra gente. Se não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe para os seus amigos e... Aperta o sininho para receber nossas notificações, para ficar bem informado sobre o passado. Talvez até a gente dê algumas informações sobre o futuro também, com a nossa marca. O Marcelo gosta muito disso, né? Porque o cara avisou que o PSG era freguês e tal, aquela coisa toda, e o cara avisou. Isso. Então é isso aí. Rapaziada, estamos indo nessa. Fiquem bem. Botafogo História ontem, hoje, para sempre. Vai lá, compartilha, curte, se inscreve no canal. Vamos nessa. Um abraço. Espera aí. E 1, 2, 3. Corinthians é freguês. Só para ver se dá certo. Regula, né? Deus show. Assim. A gente lembra. Vou lembrar, hein? Vamos lembrar, se Deus quiser. Valeu, rapaziada. Fiquem bem aí.